Você já imaginou viajar pelo espaço, passar pela Lua, ultrapassar Marte, cruzar galáxias inteiras, continuar avançando por bilhões e bilhões de anos e então finalmente chegar ao fim do universo? Mas aqui está a pergunta que está deixando milhões de pessoas intrigadas. O que existiria lá? Um muro? Um vazio infinito? Outro universo? Ou algo tão estranho que a mente humana simplesmente não consegue compreender? Essa talvez seja uma das perguntas mais assustadoras da humanidade. Porque quanto mais a ciência descobre sobre o universo, mais misterioso ele parece se tornar. Hoje você vai descobrir o que cientistas acreditam existir além do universo observável. O que aconteceria se alguém tentasse chegar até o fim do cosmos. As teorias mais assustadoras sobre o espaço e por que alguns pesquisadores acreditam que a realidade pode ser muito mais estranha do que imaginamos. Mas fique até o final, porque existe uma teoria sobre o universo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. Antes de tentar entender o que existe no fim do universo, precisamos entender o tamanho absurdo daquilo que chamamos de universo. E aqui começa algo realmente difícil de imaginar. A Terra parece enorme para nós, mas comparada ao espaço, ela praticamente desaparece. Nosso planeta gira ao redor do Sol. O Sol é apenas uma estrela comum, e essa estrela faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea. Só que a Via Láctea possui centenas de bilhões de estrelas. E sabe o mais assustador? Ela é apenas uma entre bilhões de galáxias existentes no universo observável. A mente humana simplesmente não foi feita para compreender números tão gigantescos, e mesmo com telescópios extremamente avançados, ainda conseguimos enxergar apenas uma pequena parte de tudo. Isso porque existe algo chamado universo observável. E aqui está um detalhe muito importante. O universo observável não significa todo o universo. Significa apenas a parte que conseguimos ver. A luz possui velocidade limitada. Então, quando observamos galáxias extremamente distantes, estamos vendo luz que viajou bilhões de anos até chegar aqui. É literalmente como olhar para o passado. Mas existe um limite. Além desse limite, simplesmente não conseguimos enxergar. E é exatamente aí que as perguntas começam. O que existe além disso? Porque algumas teorias afirmam algo extremamente perturbador. Talvez o universo nem tenha fim. Imagine algo sem começo e sem fim. Algo que continua para sempre. É difícil até de tentar imaginar isso, porque nosso cérebro está acostumado com limites. Tudo o que conhecemos parece terminar em algum lugar. Uma estrada termina, um oceano termina, uma parede termina. Mas e se o universo não funcionar assim? Alguns cientistas acreditam que o universo pode ser infinito, ou seja, não existiria um fim. Não existiria uma parede cósmica, não existiria um limite final. Você poderia continuar viajando eternamente sem nunca chegar ao final. E isso gera uma consequência assustadora. Se o universo for realmente infinito, então as possibilidades também podem ser infinitas. Isso significa que talvez existam regiões do cosmos praticamente idênticas à nossa, planetas iguais à Terra, pessoas iguais a você, talvez até versões alternativas da sua própria vida. Parece ficção científica, mas alguns modelos matemáticos realmente discutem possibilidades parecidas. E agora tudo começa a ficar ainda mais estranho, porque existe outra teoria, e ela afirma que talvez o universo não seja infinito, apenas extremamente curvado. Imagine uma formiga andando sobre uma bola gigantesca. Para ela, tudo parece plano. Ela continua caminhando sem perceber a curvatura, mas, se continuar andando por tempo suficiente, eventualmente poderá voltar ao ponto inicial. Alguns cientistas acreditam que algo parecido pode acontecer com o universo. Talvez ele seja tão gigantesco que sua curvatura seja impossível de perceber. Nesse cenário, viajar eternamente poderia fazer você voltar ao ponto de partida. Isso significa que o universo não precisaria ter uma borda. Mas espere, porque agora chegamos numa das perguntas mais assustadoras de todas. Se o universo está se expandindo, para onde ele está expandindo?
Se esse assunto está explodindo sua mente até agora, já deixa o like porque daqui pra frente as teorias ficam ainda mais bizarras. O que existe fora do universo? Essa talvez seja a pergunta mais perturbadora da astronomia. O que existe fora do universo? E a resposta parece frustrante. Talvez a pergunta esteja errada, porque segundo muitos cientistas, o próprio conceito de fora talvez não faça sentido. Pense assim, se o universo contém espaço, tempo, matéria e energia, então tudo o que existe faz parte dele. Logo, perguntar o que existe fora do universo talvez seja parecido como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. Mas isso não impediu o surgimento de teorias extremamente intrigantes. Uma delas é a hipótese do multiverso. Segundo essa ideia, o nosso universo poderia ser apenas um entre infinitos outros universos, cada um com leis diferentes, dimensões diferentes, talvez até versões diferentes da realidade. Alguns universos poderiam ser completamente vazios, outros poderiam possuir leis físicas tão estranhas que estrelas jamais existiriam. E alguns talvez fossem tão parecidos com o nosso que diferenças mínimas mudariam tudo. Agora imagine isso, em algum lugar impossível de alcançar, poderia existir outro universo onde a humanidade nunca surgiu, ou outro onde a Terra jamais existiu, ou até outro onde você tomou decisões completamente diferentes. Parece loucura, mas essas ideias são discutidas seriamente por físicos teóricos. Só que existe uma teoria ainda mais assustadora, e ela afirma que talvez o universo inteiro seja uma ilusão. A realidade pode ser uma simulação. Essa teoria ficou extremamente popular nos últimos anos. A hipótese da simulação. Segundo essa ideia, toda a realidade poderia ser uma espécie de simulação avançada, como um gigantesco programa, e nós nem perceberíamos. Pense nos videogames atuais, eles já conseguem criar mundos impressionantes. Agora, imagine uma civilização milhões de anos mais avançada. Será que ela conseguiria criar universos simulados? Alguns cientistas e filósofos acreditam que isso talvez seja possível. E aqui está a parte assustadora. Se civilizações avançadas realmente criassem simulações, então estatisticamente poderia existir mais realidades simuladas do que realidades originais. Isso significa que talvez seja mais provável estarmos dentro de uma simulação do que fora dela. Parece absurdo, mas essa hipótese é discutida seriamente em debates científicos e filosóficos. E agora imagine algo ainda mais perturbador. E se os limites do universo fossem simplesmente os limites dessa simulação? Existe outro detalhe assustador. Nós talvez nunca consigamos enxergar o universo completo. Isso acontece porque o espaço está se expandindo e algumas galáxias estão se afastando tão rapidamente que sua luz talvez nunca chegue até nós. Isso significa que partes inteiras do cosmos podem permanecer invisíveis para sempre. Pense nisso. Pode existir algo gigantesco acontecendo nesse exato momento em regiões distantes do universo. E nós jamais descobriremos. Civilizações, estruturas cósmicas, fenômenos absurdos, tudo escondido além daquilo que conseguimos observar. E talvez isso seja uma das ideias mais assustadoras da astronomia, o fato de que nossa visão do universo pode ser extremamente limitada. Se você gosta de vídeos sobre espaço, mistérios e teorias assustadoras, deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal. Além da pergunta sobre o fim do universo, existe outra questão aterrorizante: como tudo termina? E existem várias teorias. Uma delas é o Big Freeze. Segundo essa hipótese, o universo continuará se expandindo até que fique tudo frio, escuro e sem energia. As estrelas morreriam, as galáxias desapareceriam e o cosmos se transformaria num vazio gelado. Mas existe outra teoria ainda mais assustadora, o Big Rip. Nessa hipótese, a expansão do universo se aceleraria tanto que literalmente destruiria tudo. Galáxias, estrelas, planetas, átomos,
tudo seria rasgado. Existe ainda o Big Crunch, a ideia de que o universo poderia parar de expandir e começar a colapsar sobre si mesmo, como se tudo voltasse ao ponto inicial. E alguns cientistas acreditam que isso poderia iniciar um novo universo, um ciclo eterno: nascimento, morte, renascimento. Mas agora vem a pergunta que talvez seja a mais assustadora de todas: e se a humanidade nunca conseguir descobrir a verdade? Existe algo fascinante sobre o universo. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. A matéria comum, tudo aquilo que conseguimos ver, representa apenas uma pequena parte do cosmos. O restante parece ser formado por algo misterioso, matéria escura, energia escura, coisas que ainda não entendemos completamente. Isso significa que, talvez, a humanidade esteja observando apenas uma pequena fração da realidade. E talvez existam fenômenos tão gigantescos, tão estranhos e tão incompreensíveis que nossa mente jamais consiga entendê-los completamente. Mas talvez seja exatamente isso que torna o universo tão fascinante. O mistério, o desconhecido, a sensação de que sempre existe algo além. Então, o que existe no fim do universo? Talvez nada, talvez tudo, talvez outros universos, talvez infinitas possibilidades, ou talvez a resposta seja algo que a mente humana ainda não está preparada para compreender. E talvez a parte mais assustadora seja justamente essa: o fato de que, por mais avançada que a ciência se torne, o universo continua guardando mistérios gigantescos. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que o universo é infinito? Ou acha que existe algo escondido além daquilo que conseguimos observar? Comenta aqui embaixo. E se você quer mais vídeos sobre espaço, buracos negros, mistérios do universo e teorias assustadoras, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode fazer você questionar toda a realidade.